Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Domingo passado falamos um pouco sobre o reino de Deus e, como eu disse, nós vamos continuar ainda dentro deste versículo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz, o versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, hoje eu quero focar um pouco sobre essa questão de fazermos a vontade de Deus. E destacar, primeiramente, essa expressão. Então, nós poderíamos parafrasear esse versículo 10, dizendo assim, olha, Senhor, venha o teu reino e que a tua vontade seja feita da mesma maneira que é feita nos céus. Então, a vontade que nós queremos que seja cumprida aqui em nossas vidas, através da presença do reino de Deus, ela tem um padrão, e poderíamos dizer assim, um padrão de qualidade. E esse padrão de qualidade é o padrão do reino de Deus. Então, não é fazer a vontade de qualquer maneira. Existe, por isso que nós temos os escritos sagrados, a Bíblia, que nós precisamos estar lendo para que nós possamos perceber de que maneira Deus realmente quer que nós venhamos a servi-lo. Nós havíamos comentado na aula passada que nós precisamos realmente sermos sinceros em nossa maneira de louvar ao Senhor. Por isso, diz que para sermos os adoradores de Deus, a qualidade é que seja em espírito e em verdade. Quando isso acontece, esse louvor é aceito ao Senhor. Agora, se não houver o cumprimento dessas condições, tudo o que fizermos não será adequado para Deus. Então perceba uma coisa, pode ser até certo, mas não é adequado. Porque muitas coisas, nós vamos pelo, isso é certo ou isso é errado. Não, Senhor, isso é adequado? Por quê? Não devo buscar aquilo que é certo, aquilo que é errado? Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Mas eu quero que você perceba que quando diz, a palavra diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é morte. Então, muitas vezes, no meu julgamento, eu julgo algo como sendo bom. Mas, quando eu passo pelo crivo de Deus, esse meu bom não é adequado para os princípios de Deus. Se você pudesse, lógico que isso é impossível, mas se fôssemos fazer uma pesquisa lá no Jardim do Éden, pouco depois da queda, ou melhor, quando o ser humano saiu ali do jardim, você pudesse entrevistá-lo logo no início, na saída ali, e você perguntasse para o casal, vocês acham que fizeram algo errado? Eles diriam assim, bom, nós achamos que era algo bom. Porque eu vi que aquela árvore era boa para se ver, boa, parecia ter um paladar apetitoso, então eu achei que era bom. Eles não comeram ali achando, nós vamos comer aqui, vamos perder nossa comunhão com Deus, vamos perder o nosso estar no jardim, agora nós vamos ter sofrimento, agora é com o suor do nosso rosto que nós vamos comer. Não, em sã consciência, eles não pensaram assim. Ou melhor, eles não pensaram nada, eles viram o momento. E muitas vezes, então, é isso, nós achamos que coisas são boas, mas não são adequadas segundo os princípios de Deus. E Jesus, ele é o grande exemplo para nós. Jesus, ele veio ao mundo com um propósito, e esse propósito é fazer a vontade do Pai. Quando nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 4, versos 31 e 34, quando os discípulos foram buscar alimento para Jesus, e aí então eles vêm com alimento, mas Jesus ele fala que tem outro alimento. E ele então diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Então entenda uma coisa que quando eu entendo a vontade de Deus e quando eu vivo na vontade de Deus, eu sou alimentado. Eu sou alimentado na minha esperança, eu sou alimentado em perseverar no propósito que Deus estabeleceu.
Eu sou alimentado em não desistir. Eu sou alimentado mesmo diante das dúvidas, mesmo diante dos ataques. Eu continuo porque eu tenho um alimento. Eu tenho um alimento para a minha vida. Eu tenho um alimento para o meu espírito, para a minha alma. Também no Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, Jesus fala assim: o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, a partir do momento que nós entramos no reino de Deus e buscamos fazer a vontade de Deus, nós somos justificados para estarmos na presença de Deus. Então, toda a nossa vida vai ser baseada agora nesta justiça, a justiça de Deus. Por isso, nas bem-aventuranças, nós encontramos ali, quando Jesus fala assim que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu quero que você entenda que aqui não está dizendo, olha, eu tenho fome e sede de justiça, por isso, Senhor, vem trazer essa justiça, ou vem exercer essa justiça, Senhor, porque eu estou me sentindo injustiçado. Não é isso. O que o texto está dizendo é, se você tem fome e sede de justiça, então haja com justiça. Viva pela justiça de Deus. Viva pelos padrões de Deus. Muitas vezes nós queremos que haja justiça para aquele problema que eu estou tendo ali, e não para que a justiça do Senhor prevaleça sobre tudo. Também, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 6, no versículo 38, Jesus diz: desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Por isso, aqui nós, na oração do Pai Nosso, estamos dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que esse seja o padrão, né? E Jesus, no maior exemplo que ele nos deu, foi quando ele, lá no Getsemane, ele ora: Senhor, se for possível passar de mim esse cálice, então o Senhor passe. Mas aí ele diz: mas não seja feita a minha vontade, que a tua vontade prevaleça. Sabe, Jesus está falando aqui dessa questão da obediência, e nós podemos entender que dentro do contexto judaico a obediência era como uma atitude de amor para o judeu. O judeu entendia uma obediência que refletia o amor. No Salmo 119, verso 54, o salmista diz assim, que os estatutos, os imperativos de Deus são como canções. O salmista diz isso, ou seja, a vontade de Deus, os imperativos, os estatutos, os mandos de Deus são como uma canção que alegra o coração. Perceba, não é um peso, não é algo assim, eu tenho que fazer. Não, mas porque eu amo, eu vou fazer. Ou seja, há um prazer na vontade de Deus. Nós temos prazer na vontade de Deus. E sabe, uma das coisas que nós precisamos perceber que o nosso tom de voz, ele reflete o que está em nosso coração. De repente alguém fala para você, né, ou de repente a sua esposa fala assim: olha, você pode levar o lixo lá para fora, e você fala assim: estou indo, já vou. Perceba, é uma expressão, você vai fazer tal, mas no seu coração parece que há um contragosto em fazer isso. Parece que você não vai fazer de todo o coração. Ou seja, porque muitas vezes nós até dizemos sim para Deus. Ah, mas, bom, se não tem outro jeito, eu me rendo, Senhor. Se não tem outro jeito, eu aceito Jesus. Se não tem outro jeito, eu vou para a cruz. Perceba, você está dizendo que aceita a vontade de Deus, mas o seu coração se rebela interiormente. Então, por isso, o reino de Deus, ele vem no nosso coração para transformar o nosso coração, para que quando a vontade de Deus possa vir, nós a aceitemos de todo o nosso coração. Não sejamos como aquele que entrou ali na festa daquele rei que citamos de Mateus
o texto da parábola do rei e das bodas do filho, que ele entra de qualquer jeito, não veste as roupas festivas. Muitas vezes, nossa ideia para servir ao Senhor tá bom, Senhor, pode fazer do seu jeito. Não, não é assim. Nós temos que nos render inteiramente à vontade de Deus, mas render realmente de todo o nosso coração. Pessoas que muitas vezes se ressentem por fazer a vontade de Deus. Há pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, falam assim, eu estou aqui, mas porque Deus mandou. Não, eu estou aqui em amor, porque eu entendo que Deus mandou e o mandar de Deus é o melhor para mim. Há uma história que me chamou a atenção, que era assim, um imperador romano, ele viveu mais ou menos nos anos 330 a 360 e poucos da era cristã. O nome dele era Juliano. E esse Juliano, ele foi crescendo e ele teve muitos problemas, mataram a sua família, enfim, mas ele foi estudando, ele foi sobrevivendo, vamos dizer desta forma, até ele chegar a ser o novo imperador em Roma. E um dos objetivos dele foi trazer uma renovação ou uma restauração para o reino romano. E o que ele queria trazer como transformação? Lembre-se que Constantino tinha oficializado o cristianismo como uma religião oficial e ele queria fazer com que as divindades antigas pudessem ter a primazia no Império Romano. Então ele fez de tudo para trazer novamente os ídolos, trazer todos os cultos que havia antigamente. E aí então diz que ele chegou num certo momento, ele não conseguiu, e aí houve certas batalhas, e numa dessas batalhas dizem então que ele foi ferido mortalmente. E aí alguém que estava ali na época ouviu as últimas palavras desse imperador. E nós encontramos nos livros de história algo semelhante a isto. Que ele então, quando ele estava morrendo, uma das últimas palavras dele foi o seguinte: ele não conseguiu trazer a restauração para o Império Romano das divindades, então ele diz: você venceu, homem da Galileia. Ou seja, ele diz: eu tentei, mas você venceu. Ele não está aceitando que Jesus é vencedor. Ele está dizendo: não tem jeito, eu tentei e não consegui, então você venceu. Perceba o tom da voz dele. Tente imaginar esse tom de voz. E muitas vezes é assim: tá bom, Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. Não, cadê o nosso amor, a nossa graça em aceitar a vontade de Deus com alegria? Porque se eu não aceitar a vontade de Deus com alegria, isso vai se tornar em algo cansativo e tedioso. E nós vemos hoje, muitas vezes, na igreja, um certo cansaço, um certo tédio, porque as pessoas não têm aceito a vontade de Deus em amor. Alguém escrevendo sobre isso diz: há muitos que vivem uma aceitação cinzenta de que as coisas são como são. Ou seja, já não tem jeito, então vai assim. O que não tem remédio, remediado está, como dizia os antigos. Há uma história também que me chamou a atenção. Reinhold Niebuhr, ele foi um teólogo e ele viveu de 1800 a 1871, mais ou menos. E a história é o seguinte: ele falou para a filha dele: vamos fazer uma caminhada, vai ser bom para nós, tal. E a menina fala: pai, eu vou porque o senhor está falando, mas eu não queria não, eu vou a contragosto. E realmente ela foi. No final, o pai perguntou: e daí, você gostou da caminhada? Nós pudemos ver várias coisas, enfim, tal. E ela disse então o seguinte: a filha disse para Niebuhr: não gostei. Eu fui porque você falou. E então ele pergunta: mas por que você decidiu então caminhar? Por que então você veio?
E ela falou assim, porque o Senhor é maior do que eu. Ou seja, se ela pudesse resistir, ela resistiria. Sabe, mas muitas vezes nós nos rendemos porque Deus é maior. Não entendemos que Deus é amor. Nós só entendemos que Deus é maior e por isso temos que nos sujeitar. Isso é um princípio errado. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E o padrão dos céus é uma obediência total e restrita, mas sempre em amor. Fazemos a vontade de Deus porque amamos a lei, amamos ao Senhor, ou porque Ele é maior do que nós. Sabe, a mão do Pai Celestial nunca causará no Filho uma lágrima desnecessária. Essa frase me chamou muita atenção. A mão do Pai Celestial nunca causará no Filho uma lágrima desnecessária. Se na caminhada no reino de Deus, dentro da vontade de Deus, houver alguma lágrima, saiba, Deus conhece o nosso choro, a nossa dor, a nossa tristeza, mas a vontade dele vai prevalecer. Sabe, a grande dificuldade em aceitarmos a vontade de Deus é o nosso orgulho. Porque nós muitas vezes achamos que sabemos mais do que Deus. Esse é o princípio do pecado original. Eles acharam que poderiam saber mais do que Deus. Eles acharam que poderiam viver uma vida no qual eles pudessem fazer as suas vontades. Sabe, nós precisamos ter uma determinação de nunca duvidar da vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é melhor para nós. Muitos, quando oram e chegam nessa parte da oração, parece querer dizer assim, Senhor, eu estou aqui convencido em aceitar a tua vontade, mas eu acho que a minha seria melhor. Eu vou aceitar a tua vontade, mas no fundo eu entendo que a minha vontade seria melhor. Para aceitarmos a vontade de Deus com alegria, primeiro eu tenho que crer que Deus é um Deus sábio e tudo o que Ele fizer vai ser o melhor para mim. Também eu tenho que entender que obedecer a Deus não é uma prisão. Obedecer a Deus traz para mim realmente liberdade. E por fim, eu obedeço a Deus com alegria, porque eu entendo que a sua vontade sempre é o melhor, pois ela é feita em amor. Sabe, não há nada que tenha feito tanto dano à igreja cristã nesses dias, como aquela expressão, é a vontade de Deus. Não segundo o padrão dos céus, mas segundo o padrão da terra. Porque dá uma coisa errada, eu tento justificar, é a vontade de Deus. É porque é a vontade de Deus. Morre alguém, é a vontade de Deus. Dá as coisas erradas, é porque é a vontade de Deus. Eu não entendo a vontade de Deus segundo os padrões dos céus. Sabe, nunca poderia ser a vontade de Deus que uma criança perdesse a vida de uma maneira imerecida por causa de um motorista bêbado, ou que alguém sofresse de uma doença que é inimiga da vida. E isto é o oposto da vontade de Deus, meu irmão. É o resultado do pecado do ser humano. Não necessariamente do sofredor, aquele que sofre está em pecado, mas é o pecado original que inoculou todos os seres humanos. É o pecado da situação humana, do qual todos nós fazemos parte. Então, quando eu busco entender a vontade de Deus, eu deixarei essas infantilidades que muitas vezes as pessoas dizem, mas se Deus é amor, por que isso não acontece, porque aquilo outro não acontece? Nós entendemos que a vontade de Deus é o melhor para nós. Mas muitas vezes, como diz ali no início do Evangelho de João, a luz veio, mas os homens, a humanidade amou mais as trevas do que a luz. Sabe, é de alguma forma o resultado do pecado que traz a insensatez para a humanidade. Por isso,
ao desrespeito para com a vida, ao desrespeito para com as pessoas, ao desrespeito para com as normas da boa convivência neste mundo, e aí então nós tentamos arrumar desculpas. Então essa não é fazer a vontade de Deus segundo o que está nos céus. A vontade de Deus é uma vontade sábia, é uma vontade amorosa. E em muitos casos, nós podemos dizer que não foi Deus que nos derrubou para depois nos levantar. Mas nós é que caímos. E Deus, pela sua graça, pelo seu amor, independente do nosso pecado, Ele possibilita para nós o perdão. Muitas vezes há pessoas que dizem que Deus escreve por linhas tortas. Mas eu quero talvez trazer uma nova visão sobre esse ditado. Deus escreve em linhas que nós entortamos. Deus escreve corretamente. Deus escreve corretamente mesmo quando entortamos as linhas. Em muitos casos não foi Deus, mas sim a não aceitação da luz e não aceitação do reino, não aceitação da vontade de Deus, que realmente as coisas levaram a essas situações. Há um autor que diz assim: precisamos ter um novo tom nas nossas pregações. Para ter esse novo tom nas nossas pregações, nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus, entender o que é o reino de Deus. Porque quando a vontade de Deus é feita assim, na terra como no céu, não apenas somos libertos de situações adversas, mas nós encontramos forças para nós enfrentarmos as situações, conquistar essas situações adversas e muitas vezes derrotarmos essas situações. Será que nós temos realmente pretendido fazer a vontade de Deus assim na terra como no céu? Quando nós lemos no Antigo Testamento, chegava uma certa época, havia um momento em que os judeus, eles tinham escravos também, mas chegava um momento que eles tinham que libertar aquele escravo, dar a ele a liberdade para que ele pudesse seguir o seu caminho da maneira como ele queria. E é interessante que, em alguns momentos, aquele escravo dizia assim: olha, esse patrão, ou esse dono, ele é uma boa pessoa, ele não me trata como mercadoria, ele me trata como ser humano. Então, para onde eu vou se ele me trata bem? Também eu tenho, ele me trata tão bem que eu constituí uma família aqui neste lugar. Eu tenho o meu canto, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos. Por que eu vou escolher outro lugar? Se aqui é um bom lugar e eu sou tratado de uma maneira digna. Então, ele, diante disso, aquele escravo, ele falava para o seu patrão, falava assim: olha, eu não quero ser liberto, eu quero permanecer aqui com você. Mas era interessante porque isso era a lei. A lei exigia que o patrão, o dono daquele escravo o libertasse. Mas então arrumaram uma forma de que pudesse legalmente fazer isto. E aí, então, qual era esta forma? Era colocado então na orelha do servo uma argola. Vamos dizer, como se fosse um brinco, era colocado uma argola. E aí então aquele homem estava apto a permanecer naquele lugar, continuando a servir da mesma maneira. Mas era algo simbólico, esse argola na orelha. A argola na orelha simbolizava que aquele homem, ele era um servo, mas ele era um servo por opção. Ele era um servo por amor. Ele não estava ali porque estava obrigado a estar ali. Ele estava ali porque ele decidiu estar ali. Então, isso é
fazer a vontade de Deus segundo os padrões dos céus. Nós decidimos estar aqui, nós queremos estar aqui, nós entendemos que aqui é o melhor lugar fazer a vontade de Deus. Podemos realmente pedir que a vontade sábia, amorosa de Deus seja feita? Será que eu estou querendo realmente que a vontade de Deus seja feita? Quando nós recebemos a Cristo em nossos corações, é Ele que nos capacita a concluirmos esta parte da oração e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu lembro um dia de uma irmã que, diante de um cântico, né, nós cantávamos um cântico, e talvez você conheça, que dizia assim: Senhor, eu quero ser como um vaso nas mãos do olheiro. E nessa parte do cântico dizia: quebra minha vida e faça de novo. E essa irmã dizia assim: pastor, eu não canto essa parte do cântico, eu não canto esse cântico, eu não gosto desse cântico. E aí então eu perguntei por quê. Ela falou: vai que Deus pega a minha vida e quebra. Sabe, muitas vezes é isso que acontece. Se eu pedir a vontade de Deus e a vontade de Deus for feita, e não for feita da forma como eu pretendia. Sabe, que nós possamos, de todo o nosso coração, dizer: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus nos ajude a cada dia a não só dizermos Senhor, Senhor, mas o servirmos de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, fazendo sempre a sua vontade. Deus abençoe.